Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito fácil, é só entrar no nosso perfil no Instagram, @LeandroRuschel, e enviar sua pergunta na caixinha que nós abrimos toda quinta-feira. Então, vamos às respostas das perguntas enviadas nesta semana, mas antes, uma breve recapitulação do que aconteceu nos últimos dias. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a todas as mensagens, as orações, ao carinho, por conta de um pequeno problema de saúde que eu tive, que podia ter sido muito grande, mas graças a Deus foi resolvido, estou me recuperando, que foi uma apendicite aguda, em que eu tive que remover o apêndice, fazer uma cirurgia. Por isso que nós não tivemos o programa na semana passada, mas já estou me sentindo bem melhor, a recuperação anda muito bem e agradeço a todos pelas mensagens. Em relação aos últimos fatos da semana, nós podemos colocar em destaque a apresentação da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e uma série de aliados por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Era algo esperado, mas não deixa de chocar pelo nível de arbitrariedade, pelo nível de perseguição política que é alcançada no Brasil. Todo esse processo é eivado aí de nulidades. Desde a abertura do famigerado inquérito das fake news, ao arrepio do ordenamento legal brasileiro, em que ministros se transformam em vítimas, acusadores, investigadores e julgadores ao mesmo tempo, passando por sistemáticos ataques ao direito de defesa, à liberdade de expressão, à liberdade de associação política, em paralelo à liberação de Lula, anulação dos seus processos, anulação dos processos de todos aqueles pegos na Lava Jato. No mesmo dia do indiciamento de Bolsonaro e aliados, nós tivemos a anulação das condenações dos processos contra o Palocci, que é um réu confesso, um corrupto confesso. Então, o que nós estamos vendo no Brasil é a transformação, a consolidação da justiça como um instrumento de censura e repressão política contra os opositores e, ao mesmo tempo, de blindagem do establishment político contra o movimento que se iniciou lá em 2013, as revoltas populares e a própria Lava Jato, que expôs aí os intestinos da República. Então a gente está vendo mais um capítulo nesse processo, inclusive essa acusação é baseada numa delação que foi colhida claramente com coação, com ameaças. Chegaram a dizer lá para o Mauro Cid, o auxiliar do Bolsonaro, que se ele não falasse a verdade, e daí tinha uma verdade específica, não só ele poderia ser preso novamente, a família, pai, filha do delator poderiam sofrer as consequências. A imprensa disse que em um determinado momento ele chegou a desmaiar. Mas a gente está vendo aí a Globo News, que é um instrumento, a Globo, a militância de redação em geral, que é um instrumento de propaganda do regime, de manutenção do regime, dizendo que foi tudo legal, que não houve nenhum tipo de pressão, que todo o procedimento foi correto, seguiu as leis brasileiras, o que obviamente não é o caso. Então, a gente está vendo aí o regime buscando e acelerando o processo de criminalização da direita brasileira, talvez pelo fato de nós termos aqui nos Estados Unidos agora um aliado na luta pela liberdade, que é o governo Trump. Inclusive, desse fronte nós tivemos a apresentação da notícia de um processo contra o ministro Moraes, levado a cabo pelo Rumble, que é uma plataforma de vídeos como o YouTube, e Truth Social, que é a rede social do presidente Trump. Truth Social é a empresa que roda em cima dos servidores do Rumble. E o Rumble tem uma conexão muito próxima com a equipe do presidente, com o próprio Elon Musk. E a empresa entrou com um processo contra o ministro Moraes por um motivo muito simples. Eles estão recebendo pedidos para retirar as contas de pessoas que estão nos Estados Unidos, de exilados políticos aqui nos Estados Unidos, sem passar pelos trâmites normais da justiça americana. Porque se alguém está aqui nos Estados Unidos, tem que responder à jurisdição americana. E não compete a um juiz brasileiro ordenar como a empresa americana deve lidar com os seus clientes, especialmente aqui nos Estados Unidos. Então é mais um
passo aí, né, de um processo de conflito que pode gerar até mesmo sanções contra autoridades brasileiras e contra o próprio Brasil. O governo Trump deixou claro, e essa é uma terceira situação importante da semana, um terceiro desdobramento importante, que baseia a sua política de Estado na defesa dos valores americanos, entre eles a liberdade de expressão. O J.D. Vance foi até Munique numa conferência de segurança com a Europa para falar sobre a situação ucraniana e dizer que essa aliança entre Estados Unidos e Europa só pode ficar de pé se houver valores, né, em comum entre esses dois países ou essas duas forças, né? A União Europeia é um conjunto de países. E o J.D. Vance colocou o dedo na ferida, mostrando que a Europa hoje não defende a liberdade de expressão e, na verdade, promove repressão política contra a direita, e isso não poderia continuar. Inclusive, de uma certa forma, o que acontece na Europa em relação à Ucrânia é decorrente desse projeto globalista que infiltrou o governo americano através do Partido Democrata e se afastou dos valores americanos, né? Então, essa situação que a gente está vendo no Brasil não está isolada de todo esse contexto global, e o que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos é algo muito maior do que um governo antissistema, mas sim um governo que está recriando as bases de uma nova política externa, que é ancorada na liberdade de expressão, na liberdade política, nos valores americanos tradicionais. Esses foram os principais acontecimentos da semana. Qual é a possibilidade de Alexandre de Moraes ser condenado nos Estados Unidos? Primeiro, é preciso entender que o caso não envolve um risco pessoal, pelo menos não no caso em si, né? Não pelo pedido em si à Justiça Americana, ao ministro. O que essa ação pede é que um juiz americano declare que decisões judiciais brasileiras não devam ser seguidas, não devem ser respeitadas por empresas americanas quando diz respeito, né, à situação de americanos que seriam alvo desses pedidos. Por enquanto é isso. Agora, obviamente que esse caso é um primeiro passo, porque no caso em si, eu li todo o documento inicial que foi escrito pelo advogado Rumble, há ali uma sinalização de que o Supremo brasileiro está se colocando como uma corte que ameaça a soberania americana. E houve um paralelo na apresentação desse caso com a situação do Tribunal Penal Internacional, que recentemente foi sancionado por Trump, justamente pelo mesmo motivo, né, de atacar a soberania americana, ou seja, um tribunal que não é reconhecido pelo governo americano, tomando decisões sobre americanos e em relação a aliados, né? Então, não há nenhuma possibilidade de condenação direta que envolva pessoalmente o ministro, mas há a abertura, né, de um processo que pode levar a outros casos, a outros questionamentos. Essas pessoas, por exemplo, que são alvo dessas decisões aqui nos Estados Unidos, podem entrar com processos contra o ministro, e aí sim nós teríamos um direcionamento diferente. Mas, por enquanto, não é esse o objetivo do processo. Esse processo contra Moraes dos Estados Unidos pode, de fato, frear o que ele faz no Brasil? Eu não vejo que o processo tenha esse poder imediato, essa capacidade imediata de intervir, né, na situação brasileira. O que esse processo faz, de maneira mais direta, é expor tudo o que está acontecendo. Mas os primeiros sinais, as primeiras reações do ministro não sugerem um recuo. Ao contrário, a gente teve multa, mais multa em cima do X. Um pedido de representação do Rumble, que se não for aceito pode gerar o bloqueio da plataforma no Brasil. Então me parece que ele está dobrando a aposta. O que acontece é que vai ficando mais evidente esse tipo de postura que não é condizente, nem mesmo com a Constituição e com as leis brasileiras, e tampouco com as leis americanas. E isso pode ser um caminho para um aumento de pressão e para uma mudança em algum momento, né? Mas não é um passo de mágica que vai mudar essa situação. É possível que a esquerda dos Estados Unidos usem a justiça para tirar o Elon Musk do governo Trump? Obviamente que eles estão tentando de todas as formas, né? Seja jurídica, seja política, porque o DOGE, né, que é o Departamento de Eficiência Governamental, está fazendo um estrago no aparelhamento que a esquerda promoveu no governo nas últimas décadas.
né? Não só pela exposição, por exemplo, dos gastos do governo para manter toda uma estrutura paralela de governo, o famoso Deep State, através de ONGs, através de instituições, através da própria imprensa, através da academia, como o corte na carne do tamanho do Estado, né? E a gente sabe que a esquerda depende de um Estado gigante para operar, para aparelhar e para vampirizar, né? Então, o Elon Musk virou o inimigo número 1 da esquerda, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Mas eu não vejo como, juridicamente, ele ser retirado do cargo. Ele foi escolhido por Trump, Trump foi devidamente eleito, Trump tem poder para definir esse tipo de comissão. Então, eu não vejo aí, neste momento, como eles podem fazer isso. Mas que eles vão tentar de todas as formas, eles vão, né? Talvez uma forma seja através do orçamento. Vai ser votado aqui o orçamento para os próximos anos. Eles vão querer tirar os recursos do Departamento de Eficiência Governamental, né? Mas essa é uma luta que o Trump vai comprar, né? Uma briga que o Trump vai comprar. No processo contra a OEM nos Estados Unidos, quando teremos as primeiras sanções, uma vez que o advogado Trump vai pedir uma liminar? Em primeiro lugar, né? É preciso fazer uma diferenciação aqui. Algo é o processo em si e o pedido. O pedido é muito simples, que não envolve nenhum tipo de sanção, né, nenhum tipo de condenação direta contra o ministro. O caso pede, o advogado do Rumble pede que o juiz americano decrete em liminar que uma ação, né, um pedido do ministro Moraes não tenha efeitos nos Estados Unidos. É só esse o pedido, neste momento. O que o processo sugere, lendo a peça, é que sim, né, e essa também é a expectativa de muita gente aqui, que o executivo, que aí não tem nada a ver necessariamente com o processo, pelo menos não diretamente, que o executivo possa vir a adotar sanções por conta de uma decisão que prejudique empresas e interesses americanos no Brasil. Por exemplo, a retirada do ar de uma rede social como Rumble ou a multa em relação ao X, né, ou coisa do gênero. Então são duas coisas diferentes. E a gente não sabe, né, se de fato essas sanções podem ser adotadas e quando, como elas seriam adotadas. O que eu vejo é que é uma chance crescente disso acontecer. Mas as sanções não têm necessariamente nada a ver diretamente com o processo. O judiciário americano não sanciona. Quem sanciona é o executivo. O que o juiz pode fazer neste momento é decidir, né, por dar essa liminar. O que pode acontecer num segundo momento, dependendo do resultado desse processo, se for aí confirmado, se for decidido que de fato houve um desrespeito às leis americanas por parte do ministro, as pessoas ou as empresas envolvidas pedir uma reparação para o ministro. E aí sim nós poderíamos ter algum tipo de dano, né, diretamente ao ministro ou mesmo ao Estado brasileiro, né? Então, mas isso seria um segundo momento, não é neste momento. Como fica a questão Rússia e Ucrânia? Quem está certo? Pelas ações de Trump está parecendo que a Rússia está certa. Tem aqui a pergunta toda, mas é isso que sugere o início da frase. Eu não vejo que as ações de Trump sugerem que a Rússia está certa. O que eu vejo é um cenário que claramente houve a invasão de um país soberano como a Ucrânia por uma Rússia, né, que é basicamente uma ditadura. A questão toda que se apresenta é o seguinte: como é que você vai lidar com isso a partir do momento que isso acontece? Levando em consideração que a Rússia é uma potência nuclear, né? E mais do que isso, e aí vem o ponto do Trump, ou o ponto de um pessoal que às vezes chega a um nível muito alto aí de passada de pano pro Putin, né? Mas que eles têm um ponto de qualquer forma. Como é que se chegou a esse ponto? Será que essas pessoas de fato queriam essa guerra, promoveram essa guerra? Porque eu fico pensando o seguinte: se existia o interesse da OTAN de garantir uma Ucrânia mais para o lado ocidental e até integrando a própria OTAN e fazendo, né, toda uma política de provocação em relação à Rússia, por que eles não promoveram, em primeiro lugar, a defesa, o armamento da Ucrânia para que ela pudesse efetivamente se defender de algo que aparentemente era muito provável, né? Nós tivemos, por exemplo, a invasão da Ucrânia durante a era Obama, nada aconteceu. Havia ali um aumento de presença militar. Por que ao longo desse processo não houve a entrega para a Ucrânia de meios de defesa se havia essa provocação, né? Então a situação é posta. Já tivemos uma guerra brutal, temos sim muitos problemas sérios na Ucrânia em termos de corrupção, de desvio dos recursos que foram enviados pelos Estados Unidos.
Temos a própria União Europeia operando nos últimos vários anos, nas últimas várias décadas, com um projeto totalitário para o mundo, né? Um projeto globalista. O próprio Vance deu aí essa letra, né, para os líderes europeus. Então, o cenário que se apresenta é um cenário complexo. Não me parece que há a possibilidade da Ucrânia vencer essa guerra, a não ser arriscando uma guerra à escala global, mas uma guerra nuclear. E o grande risco da atuação do Trump no momento é criar um certo incentivo para que o Putin avance sobre outros países, que é o paralelo que muita gente, né, que se opõe a essa solução proposta por Trump faz em relação ao Hitler, né, e ao Chamberlain, que foi lá, deu os territórios que o Chamberlain queria, que o Hitler queria, e o Hitler continua avançando sobre a Europa. Mas, sinceramente, não me parece que este é o caso, né? Não me parece que esse vai ser o desdobramento. Então, não me parece haver um caminho muito diferente daquele que o Trump está adotando, a não ser que talvez o Trump esteja de maneira muito rápida querendo fechar um acordo que pode ser muito favorável ao Putin. É assim que eu vejo essa situação. O senhor acha que este julgamento de Bolsonaro é um jogo de cartas marcadas? É muito difícil chegar a uma conclusão diferente por conta de como aconteceu todo o processo, todas as investigações que a gente está vendo nos últimos vários anos, né? Vamos pegar, por exemplo, aquele caso lá do aeroporto de Roma, só para fazer um paralelo, né? Pessoas que entraram lá num bate-boca, não tiveram direito à defesa, foram esmagadas, né? Tantos outros casos, dezenas, centenas de casos. Talvez aquele mais marcante, aquele mais fácil de perceber a injustiça é o caso da cabeleireira lá, Débora, né, que escreveu com batom na estátua em frente ao Supremo, perdeu um mané, está presa há quase 2 anos, pode pegar 17 anos de cadeia, enfim, eu posso ficar o dia inteiro aqui dando exemplos. E quando os juízes que vão julgar esse caso, em diversas oportunidades, deixaram claro o seu nível de oposição até mesmo e de atuação política. Já ouvimos, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, o Bolsonaro seria o próprio diabo, os bolsonaristas, ou a direita, ou a extrema-direita, ou os populistas autoritários seriam a grande ameaça à democracia. Então, esse julgamento, do ponto de vista prático, já foi feito, porque os ministros já adiantaram esse julgamento e essa visão. Então não dá para acreditar em qualquer nível de imparcialidade. O que nós estamos vendo é um show trial. Para quem não sabe, o show trial ficou famoso na União Soviética do Stalin, em que ele criava um julgamento que era apresentado como um show, né, para a sociedade, justamente para mostrar aí o que acontece com aqueles que questionam o poder, em que basicamente os réus não tinham chance alguma, não tinham nenhum direito de defesa. O objetivo do julgamento não era fazer um julgamento, era deixar claro para o resto da sociedade que é assim que os opositores serão tratados. Qual a sua opinião sobre o caso da cripto do Milei? Eu dei uma acompanhada nesse caso e fiquei surpreso com o nível de amadorismo do Milei, né, com um erro infantil de promover uma meme coin que obviamente iria produzir esse movimento, né, de alta no preço e colapso com prejuízo para muita gente. Então fiquei realmente surpreso e chateado, né, porque o Milei está fazendo um ótimo governo na Argentina, surpreendendo com os resultados, de cometer um erro estúpido desses. Manda um passo a passo para convencer o esquerdista de que o golpe não existiu. Bom, isso vai ser meio impossível, né? Visto que o sujeito já formou a sua crença em relação a isso, porque ele quer a manutenção da esquerda no poder, né? Muitas vezes esse tipo de gente acredita, por exemplo, que o Maduro é um líder legítimo na Venezuela, né? Ou a ditadura cubana é legítima e assim por diante, é democrática. É muito difícil conversar com esse pessoal porque a visão de democracia deles é diferente. A visão de democracia deles é a seguinte: se a esquerda não está no poder por qualquer meio, isso é ditadura. Quando a esquerda está no poder por qualquer meio, isso é democracia. Então, com essa definição fica impossível conversar. Agora, o que pode ser feito é explicar como o verdadeiro golpe aconteceu, né? A descondenação de Lula, anulação da Lava Jato, o processo eleitoral com censura completa, perseguição à direita, já a esquerda podia fazer o que quisesse. Então,
tudo o que aconteceu ao longo dos últimos anos mostra o fim da democracia e, de fato, um golpe, mas não aquele que é dado ou tentado, né, por Bolsonaro. Eu vejo o ex-presidente buscando algum caminho legal, algum caminho dentro da Constituição, como ele falava das 4 linhas, para questionar o resultado, para questionar tudo isso, mas sem alcançar o sucesso. E outras possibilidades que poderiam ter eventualmente saído das 4 linhas foram discutidas, mas não foram implementadas, né? Então, como é que você vai ter golpe ou até uma tentativa de golpe se não se tentou de fato fazer qualquer movimento, né? Então, basicamente é isso. Trump está cirúrgico ao ver o que fará com o Brasil. Me parece que ele está cauteloso para dar o bote. Nós temos que entender que, historicamente, o Brasil nunca foi foco, nunca foi prioridade na política externa americana, né? E eu acho que agora não é diferente. Então, eu vivo aqui nos Estados Unidos há vários anos, há mais de 10 anos, e eu percebo que o Brasil não tem praticamente importância nenhuma para os americanos. Agora, dentro do contexto global que nós estamos observando, de um ataque aos Estados Unidos, um ataque à direita, de um ataque à liberdade de expressão, né, da retirada de direitos políticos que o próprio Trump sentiu na pele, isso pode transformar o Brasil como uma espécie de exemplo, especialmente para a União Europeia, que é o grande opositor dos Estados Unidos em termos de valores relacionados às liberdades básicas hoje. Então, o que eu vejo não é que o Trump possa agir porque ele tem simpatia pelo Brasil ou por algumas pessoas, como o ex-presidente Bolsonaro. Acho que esse não é o principal motivador do Trump. O principal motivador do Trump é os Estados Unidos, America First. E para alcançar America First, ele pode utilizar o Brasil como um exemplo para o resto do mundo, né? Eu acho que esse sim é um caminho que pode ser adotado. Essa seria uma possibilidade. Essa visita da OEA está com cara de que não vai dar em nada. Estou enganada? Olha, eu realmente não tenho muitas expectativas, mas houveram alguns sinais ali positivos, né? Até de ouvir as pessoas. A verdade é que a OEA não fez nada nos últimos vários anos, apesar de muitos pedidos. Foi cúmplice de tudo que está acontecendo no Brasil. E a única forma de fazer eles se movimentarem é através da possibilidade de corte de patrocínio, né, que é o que o governo americano está fazendo. O governo Trump está pressionando a OEA para fazer o que ela deveria estar fazendo, sob o risco de ter o corte de verbas. Os Estados Unidos são, né, o principal financiador da OEA. Então é por isso que eles estão se mexendo agora. Então, se tiver um relatório que minimamente fale a verdade do que acontece no Brasil, já será um grande avanço. Mas eu também não tenho grandes expectativas. O efeito Trump pode estar por trás da recente queda do dólar no Brasil? Não diretamente. A recente queda do dólar no Brasil e a alta até da bolsa, né, uma melhora na perspectiva, tem só um motivo. O mercado percebe que a possibilidade do descondenado permanecer na presidência é muito pequena a partir de 2026. Ou seja, há a expectativa de uma mudança da rota destrutiva da economia que foi adotada por esse desgoverno no Brasil. E é só isso que está promovendo um certo otimismo. Então, o fato do governo estar ficando extremamente impopular e das forças políticas estarem operando para que não haja seguimento a esse projeto de destruição do Brasil levado a cabo por Lula, faz com que haja, né, uma aposta no Brasil. As ações estão extremamente baratas, o dólar está bastante valorizado e isso gera uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Então, este é o único motivo. Qual é que é o risco? O risco é que pode ter havido uma captura de toda a estrutura jurídico-política que impeça uma mudança pelo voto, né? E aí a gente pode ficar capturado aí num esquema autoritário e destruidor da economia. E eu acho que o mercado não está percebendo, não está levando em consideração esta possibilidade, que é uma possibilidade real. Renda fixa ou variável? Em que é melhor investir nos Estados Unidos para ganhar mais em menos tempo? Bem, eu tenho dedicado a minha vida a ensinar as pessoas a como investir no mercado, mais especificamente no mercado de bolsa. Mas nos últimos 10 anos, a concentração dos meus esforços tem sido no mercado americano, explicar para os brasileiros como participar do maior mercado do mundo. Eu estou oferecendo uma mentoria gratuita chamada Clube dos 100 para você entender como fazer esse movimento, né, nos dias 11 e 12 de março. Para se inscrever é só clicar no link que acompanha esse vídeo ou no link aí
na bio do perfil. Então, te vejo lá. Você já sofreu alguma perseguição por apenas publicar e expressar suas análises sobre política? Sim, diversas vezes. Inclusive, eu respondo por alguns procedimentos no Tribunal Superior Eleitoral por opiniões que eu dei durante a campanha política. O ministro Paulo Pimenta chegou a abrir uma investigação, que eu não sei até hoje se foi aberta ou não, porque eu nunca fui citado, por eu fazer um texto crítico à resposta governamental às enchentes lá no Rio Grande do Sul. Não sei exatamente, né, por qual motivo, mas enfim, hoje em dia não precisa de motivo. Fui citado pela CPI da pandemia por posts que eu fiz sobre a pandemia, como, por exemplo, dizer que o vírus veio de um laboratório chinês, hoje considerada a tese mais provável, ou simplesmente dizer que a Pfizer teve um lucro recorde por conta das vacinas, o que é uma verdade inquestionável. Enfim, numa ação do PT no TSE, eu sou apresentado como integrante de um ecossistema de desinformação. Eles querem retirar meus direitos políticos. Eu não tenho nenhum interesse político, mas enfim, é uma agressão, né? É uma perseguição. Então sim, né? E claramente tudo isso aconteceu porque eu tenho algum destaque, não porque eu tenha cometido qualquer tipo de crime, né? Tenha feito qualquer coisa ilegal. Como eu sou uma pessoa que tem uma grande audiência, eu passo a ser alvo por simplesmente ter uma postura de direita, uma postura conservadora. É isso que acontece em ditaduras. A intenção deles é realmente transformar o Brasil numa ditadura? Não é só a intenção, né? Já é uma realidade. Você tem liberdade para falar o que você pensa sem sofrer um risco de ser censurado, de ser perseguido, de sofrer uma retaliação, né? Há devido processo legal, há direito de defesa, há liberdade de expressão, há liberdade de associação política. A resposta a isso, para qualquer pessoa honesta, é não. Não temos mais isso no Brasil. Logo, não se trata mais de uma democracia. E sim, o objetivo do sistema é consolidar o seu poder e impedir qualquer revolta popular, como aconteceu a partir de 2013. Esse é o principal objetivo do sistema. O que Bolsonaro poderia ter feito na presidência para impedir essa ditadura do judiciário? Olha, é muito difícil, né? Mas eu creio que o ponto fundamental, o momento que de fato o autoritarismo do judiciário recrudesceu foi quando ele decidiu colocar o delegado Ramagem como diretor da Polícia Federal e houve uma ordem, né, impedindo que o Ramagem assumisse o cargo. Muita gente ali, naquele momento, defendeu que Bolsonaro deveria ter colocado o Ramagem no cargo de qualquer forma, né, peitando essa decisão. Quando isso não foi feito, eu acho que foi o início de um processo em que o judiciário foi ficando cada vez mais agressivo e as decisões foram sendo cumpridas sem muito questionamento, né? Enfim, é muito difícil uma situação dessas, porque é aquela questão, né? Você tem de um lado uma pessoa que está, ou um grupo que está promovendo uma série de medidas que claramente não tem amparo na legislação, na Constituição, e do outro lado, se você não cumpre essas medidas, você é tratado como um sujeito que está operando na ilegalidade ou até mesmo está dando um golpe ou assim por diante, né? Então, é preciso ser muito sagaz aí para conseguir operar esse paradoxo. Você acredita que o Brasil está em um processo para virar uma Venezuela ou será mais parecido com a China? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, inclusive logo após a vitória, né, do descondenado, sobre a maior possibilidade do Brasil virar uma China, em que há uma certa liberdade econômica, né, apesar do PT em si ter uma visão mais chavista, mas sem liberdade política, com repressão política profunda, em que você não pode falar contra o regime e para você ter uma empresa, para você fazer um negócio, para você poder trabalhar, né, ter algum nível de prosperidade econômica, você tem que baixar a cabeça e dizer amém para o que o partido no poder fala, né? Então me parece que esse é o caminho brasileiro. Modelo chinês. O Brasil inteiro reclamando de impostos, inflação, corrupção, etc., mas na hora de votar fazem o L. Tem sim uma parte significativa do povo brasileiro que é dependente do Estado, direta ou indiretamente, e que vota por conta disso, né, na esquerda ou no L. Ou então tem uma memória de um passado em que o Brasil estava bem, não por causa do L, né, mas por causa das circunstâncias globais. No primeiro mandato lá de Lula foi o melhor momento da história para o Brasil. A China estava comprando produtos brasileiros pagando 3, 4 vezes o preço, então havia dinheiro para fazer uma política distributiva, né?
Mas eu creio que a verdade está vindo à tona. Mesmo no Nordeste, que é a base, forma a base eleitoral desse pessoal da esquerda, eles buscam, né, empobrecer a população justamente para gerar esse nível de independência e querem manter uma população pobre sempre na pobreza por conta disso. Mas mesmo, né, no Nordeste há já um nível de apoio decrescente de forma acelerada. Então, talvez o Brasil tenha que passar por uma implosão de fato para aprender o que a esquerda realmente significa. A questão toda, e esse é o problema, é que esse tipo de implosão pode vir junto com a repressão política em massa, criando situações de ditadura para sempre, mesmo num cenário econômico muito ruim, como aconteceu em Cuba, como acontece na Venezuela. A Argentina aparentemente está conseguindo sair disso, mas esse é o grande risco, né? Que eles consigam aparelhar as instituições ao ponto de não haver uma saída democrática para a destruição em curso. Por qual razão nosso Senado é tão covarde em relação ao momento político que estamos? O que você precisa entender é que não há nenhum tipo de covardia. Ao contrário, o que a maior parte do Senado faz é apoiar esse estado de coisas que nós estamos vendo, porque esses políticos, não só no Senado, mas também na Câmara, são beneficiados por isso. É isso que vocês têm que entender. Esse pessoal está no céu. Alguns anos atrás, eles estavam sendo presos, eles estavam sendo acossados, eles tinham a possibilidade de perder tudo. E agora eles estão blindados. E aí eu pergunto para você, para que esses sujeitos, né, que têm dezenas de processos por corrupção, que estavam, né, na berlinda, vão promover alguma ação contra esse estado de coisas atuais, contra esse cenário atual, contra a montagem dessa estrutura de blindagem que beneficia a eles mesmos. Então não é uma questão de coragem, é uma questão de interesse. Por interesse, né, eles querem manter esse sistema de repressão. Porque a grande maioria dos veículos de mídia americanos fazem jornalismo raso. Eu vou corrigir, eles não fazem jornalismo. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, o que era chamado de imprensa virou um grande órgão de guerra política, de militância política a favor da esquerda. A esquerda aparelhou as universidades formam esses jornalistas com uma visão de esquerda de mundo. Além disso, há o interesse dessas empresas de operarem como se fossem extensão do regime, porque elas têm uma série de benefícios. O próprio acesso ao poder e verbas multimilionárias. No Brasil a gente tem isso diretamente, né? Não é nem tão escondido. Grandes grupos de mídia recebem centenas de milhões do governo federal e governos estaduais e municipais. Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho mais indireto. A gente está vendo pelo escândalo aí da USAID que o processo é um pouco mais tortuoso, mas as verbas chegam de qualquer forma, né? Então, há uma motivação ideológica, há uma motivação política, há uma motivação financeira para que essa imprensa opere como órgão de propaganda do regime. Então, acontece nos Estados Unidos como acontece no Brasil. Não acredito na salvação do Brasil e nos Estados Unidos. Vamos ver a saída desse buraco que estamos. Eu concordo com você sobre não haver a possibilidade de uma solução completa vinda de fora. Eu já falei isso algumas vezes aqui. O que pode acontecer é a abertura de uma janela de oportunidade, porque é muito mais fácil denunciar, operar contra uma ditadura se você tem o apoio do governo americano ao lado da liberdade e não o apoio ao lado da repressão, como estava acontecendo durante o governo Biden. Então, o que essa pressão americana pode fazer é abrir uma janela de oportunidade, mas a libertação desse sistema repressor não é dada, essa libertação, só por uma influência externa. É preciso que os brasileiros façam a sua parte. Muito obrigado por assistir mais um programa de perguntas e respostas e desejo a todos uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser.